A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, estamos aqui em mais uma lição. Hoje, a lição número 3, não farás para ti imagem de escultura, a devoção e a reverência ao único Deus verdadeiro, né? Tem muita gente que faz muitas imagens de escultura e estamos aqui deixando aqui duas referências, uma do Egito, que é a deusa da fertilidade, Bastete, e Baal, deus da guerra. Baal é citado muito na Bíblia, ok? Mas vamos aqui para o nosso texto áureo. Aliás, antes, né, eu quero lembrar a você que se ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá seu joinha e tem um sininho na parte superior à direita, clica nele e assim você também vai receber as notificações quando é lançado material novo, ok? Aí você vai ser beneficiado. Bom, e se você quiser os slides, tá? Se você quer, eu gostei dos slides. Você quer? É simples, tem um link do WhatsApp, manda sua mensagem com seu nome completo, cidade e estado, dizendo eu quero, aí eu vou ser adicionado no grupo e você recebe os slides gratuitamente. Então, meu objetivo é ajudar mais pessoas a terem uma escola bíblica ou um conhecimento da palavra de Deus de qualidade. Bom, agora sim, texto áureo. Porque te não inclinarás diante de outros deuses, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso ele é. Êxodo 34, versículo 14. Verdade aplicada. Idolatria não é apenas adorar uma imagem, mas representa tudo aquilo que pode ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Objetivos, nós temos 3 objetivos: explicar o segundo mandamento, expor os avisos e promessas do segundo mandamento e ressaltar os cuidados com os ídolos e com a idolatria. Bom, referências, Êxodo 20, versículos 4 ao 6, você lê aí em casa, eu já vou para a nossa introdução, que diz, no primeiro mandamento, Deus exige exclusividade para aqueles que fazem parte de sua aliança. Agora, no segundo mandamento, ele ordena que os ídolos sejam banidos. Ele não divide sua glória com ninguém. Bom, primeiro tópico, segundo mandamento. Primeiro subtópico, entendendo o segundo mandamento. Depois, a proibição do mandamento e a explicação do mandamento. No primeiro mandamento, Deus exige exclusividade para aqueles que fazem parte de sua aliança. Agora, no segundo mandamento, ele ordena que os ídolos sejam banidos. Ele não divide sua glória com ninguém, tá? Então, vamos entendendo que Deus estava aí trabalhando, estava aí nos ensinando, né, os seus mandamentos, e ele nos pede agora para deixar de lado, jogar fora os ídolos. Entendendo o segundo mandamento. O segundo mandamento, ele nos ensina a adorar a Deus, o Deus certo, do modo certo. Isso é interessante. Na verdade, o Deus Criador não pode ser comparado com ídolos feitos à semelhança de homens. O segundo mandamento nos estimula a rejeitar e nos proíbe de adorar os falsos deuses ou ao Senhor Deus de maneira falsa. Para Deus se importa tanto a forma de adorar quanto a quem adorar. Não podemos adorá-lo de qualquer forma. Então, meus amados, aqui vamos entender dos pontos, tá? Primeiro, né? Aqui ele nos ensina a adorar o Deus certo, tá? Ou seja, vamos adorar o nosso Deus Jeová, mas também vamos adorar de modo certo. Ou seja, eu preciso também aprender como adorar Deus. Não basta adorá-lo. Eu vou adorar do meu jeito. Ok, você tem o seu jeito. Mas é o jeito que Deus quer, é o jeito que Deus pede, tá? Então vamos pensar. Na verdade, o Deus Criador não pode ser comparado com ídolos. Então, ou seja, algo que o ser humano criou, sendo comparado com o Criador. Então Deus diz assim, não tem sentido isso. Então, nos proíbe adorar os falsos deuses e adorar Deus de maneira falsa. Ou seja, quanto mais eu penso
como é que Deus gosta de ser adorado, qual a forma que ele nos indica, os princípios, aí eu estou adorando de maneira certa, da forma certa de adorar. Uma das formas, né, se de forma geral, Jesus disse em João, né, adorar a Deus em espírito e em verdade. O que é isso? É você reconhecer, tá, que Deus está presente, bem aí onde você está agora. Deus presente, tanto em volta de você, quanto dentro de você. Então, quando nós pensamos num Deus presente, Paulo disse, falando de Deus como na sua presença. Então, você honrar essa presença, né, é uma das formas. Mas vamos devagar, que nós estamos ainda iniciando. 1.2, a proibição do mandamento. A ordenança era simples. Não farás imagem de escultura. E o que era um ídolo? Era uma arte criada com ferramentas moldadas por mãos humanas e esculpida em madeira, pedra ou metal, como sendo a representação de algum ser divino. Então, as pessoas imaginam um Deus, eles criam, segundo a sua imaginação, esse Deus. Aqui eu coloquei aquilo que é citado na parte do professor, um Deus guerreiro, né? Anubis. Esse aqui é um deus egípcio, né? É uma cabeça de chacal com corpo de ser humano. Isso é o zoomorfismo, chamado na teologia. Zoo de animal com forma humana, tá? Então, é interessante que as pessoas criam, imaginam o Deus que eles desejam. E assim, pegam a ferramenta e criam seus deuses à sua semelhança, tá? A sua forma que eles pensam. Interessante, o nosso Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Agora, o ser humano cria um Deus à sua própria imagem e semelhança, ou seja, o que ele pensa, o que ele imagina, né? Aí criaram um Deus guerreiro, né, que seria um chacal. É a explicação do mandamento. Deus se recusou a ser representado pela imagem de qualquer coisa existente na criação. Mesmo assim, ele declara uma razão para tal regra. O que é? O amor. O que ele tão zelosamente protege nesse mandamento é a honra do seu amor. Assim como nos ama, ele não deseja que a qualidade do seu amor por nós seja desprezada. Ou seja, quando fala de ciúme, tá, vamos entender bem. Ele é ciumento de sua própria honra. Alguém, tá? Alguém que não verá a sua glória dada a outro. Tá? De novo, vou ler, tá? Ciumento da sua própria honra, alguém que não verá a sua glória dada a outro. Tá? Então, Isaías, no tanto 42, versículo 8 e 48, versículo 1, nos mostra que o ciúme de Deus, tá, não é um ciúme doentio, igual muita gente pensa. Então, o ciúme dele é não ver que alguém está dando a glória que pertence a ele a outro ser, a outra pessoa ou outro objeto, ou algum objeto, tá? Então, ele disse, espera aí, eu tirei vocês da terra do Egito. Eu fiz o trabalho. Agora vocês vão, é como parafraseando, tá? Como dizer assim, eu fiz o trabalho, agora vocês vão pegar e vão pagar a outra pessoa pelo trabalho. Eu livrei vocês, agora vocês vão adorar outro Deus. Como assim? A glória é minha, né? Deus falando, tá? A glória é minha, eu fiz, eu tirei vocês do Egito com mão poderosa, mão forte, e agora vocês vão adorar outros deuses. É que lembra que quando Moisés ficou lá no monte, eles fizeram um bezerro de ouro e disseram: Estes são os deuses que te tirou do Egito. Ah, Deus ficou, né, enciumado. Falou, não, eu não dou a minha glória para outro. Então, esse é o ciúme de Deus, tá? Avisos e promessa. A iniquidade dos pais nos filhos, a bênção para os que guardam os mandamentos, e Deus quer ser ouvido, não visto. Vamos ver aqui. É preciso cuidado na exposição de Êxodo 20, versículos 5 e 6, no que concerne a palavra de Deus sobre visito a maldade dos pais nos filhos e faço
misericórdia, pois há os que fazem uso disso, né? Esses dois textos, tá? Faço misericórdia, né? Pois há os que fazem uso desses outros textos para respaldar e defender a ideia de maldição hereditária, criando confusão, principalmente em pessoas que não valorizam o estudo contínuo e sistemático da palavra de Deus. Veja, muita gente pega esse texto, tá? Eu visito a maldade dos pais nos filhos. Ou faço misericórdia aos milhares daqueles que me temem. Alguém pega esse versículo e diz, olha, teu pai errou, cometeu uma falha, logo você tem a maldição que ele carregou, você está pagando agora. Você está carregando uma maldição hereditária. Tá? Esse é um grande perigo, tá? Porque nós vamos pensar já que não tem nada a ver, tá? O que o outro fez é responsabilidade do outro, tá? Vamos entender como que funciona. A iniquidade dos pais nos filhos. No dicionário hebraico de Strong, maldade, né? Em Êxodo 20, versículo 5, é indicado como pecado, tá? Indica pecado. Esta expressão aponta para a ideia de desvio ou depravação intencional. O modo, tá, de vida dos pais que podem resultar em consequências na vida dos filhos, mas não significa que estes filhos estão debaixo de maldição. Êxodo 18, versículo 2 ao 4, diz que Deus não condena o filho por causa do erro do pai, nem o pai por causa do filho. Bom, vamos lá, devagar. Primeiro, quando disse maldade, tá? É pecado. Está indicando um pecado. Que pecado é esse? É um desvio intencional, uma depravação intencional. Então, Deus está falando assim, não adora ídolo. A pessoa vai e adora intencionalmente aquele ídolo. O que vai acontecer? O modo de vida dos pais. O que envolve o modo de vida? Envolve crença e valores. Eu coloquei isso entre aspas, ou entre parênteses, porque estou acrescentando para explicar para vocês. Então, o modo de vida das pessoas, o pai, por exemplo, o que o pai acredita, o que o pai valoriza, isso vai influenciar aos seus filhos a crerem nisso que o pai valoriza ou acredita. Tá? Ou seja, nós, como filhos, normalmente, isso inconscientemente, nós reverenciamos nossos pais e acreditamos inconscientemente que o que eles estão fazendo está certo. Ele é meu pai, não é minha mãe, é meu líder, né? Então, isso vai influenciar, tá, as minhas decisões também. Já que meu pai acredita que isso é bom, então eu vou tomar decisão desse jeito. Já que meu pai valoriza, por exemplo, né, a bebida alcoólica, deve ser bom, né? Então, inconscientemente, a pessoa vai honrar o pai, querendo estar junto do pai, bebendo no mesmo ambiente. Então, quando se fala de um modo de vida, tá, pode gerar consequências? Pode, né? Que podem resultar em consequências da vida do filho. Não somente ao nível de escolhas, decisões, tá? Como também na questão de consequências físicas, materiais. Por exemplo, se um pai, tá, não sabe gerenciar seus recursos financeiros, vai gerar o que para o filho? Dívidas. Se o pai morre cheio de dívidas, a herança é dívidas. Ou seja, agora, se o pai sabe gerenciar suas finanças, ter uma vida que foca a vida de uma forma positivamente melhor, ou seja, vai gerenciar suas finanças, vai investir na sua saúde, na sua inteligência emocional, vai investir na sua vida de conhecimento, tá? Está influenciando os filhos a ter maiores ou melhores escolhas, tá? Então, vamos pensando como nós estamos influenciando. Isso é um legado que deixamos, ou positivo ou negativo. Agora, Ezequiel 18, versículo 2, 4, nos diz que não direis mais que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram.
Ezequiel disse assim, esquece disso. A alma que pecar, ou a pessoa que pecar, essa morrerá. Cada um morre pelo seu pecado. Então, não existe maldição hereditária no aspecto de dizer, teu pai errou, lá, logo você está sofrendo cá. Não. Errou no questão de ser pecado, né? A pessoa cometeu um pecado aqui, agora o filho está pagando pelo pecado. Não. Quem pecou, paga pelo seu. Agora, quem hoje, né, você pode ter, como eu disse, influências, tá? De crenças, valores, comportamentos, formas de pensar, de agir e reagir. Isso são influências que nós aprendemos, hábitos que pegamos. Agora a gente vai pensar, né? Peraí, o que os meus pais acreditavam que não faz mais sentido eu acreditar? Isso é importante você pensar, tá? O que era valorizado na época dos teus pais que não precisa mais ser valorizado hoje. Tá? Então, são coisas interessantes, tá? Que às vezes as pessoas, numa forma passada, né, antiga, acreditavam, por exemplo, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz do mal. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Você se deixar dominar pelo dinheiro, aí está no mal. Tá? Então, você pode prosperar, então você já vê, peraí, eu não preciso acreditar nisso. Eu posso ter uma vida melhor, honrar a Deus, tendo uma vida melhor, ok? A bênção para os que guardam os mandamentos. O Senhor Deus promete agir com bondade e misericórdia para os que o amam e obedecem. Essas expressões, amar e obedecer, nos remete às palavras do Senhor Jesus. É o que disse João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. Ou seja, amor, nesse contexto, não é uma declaração poética. Amor não é se dizer assim, eu te amo, Deus. Não. Amor é guardar, é fazer, é praticar, é experienciar os mandamentos do Senhor. Então é muito importante pensar que a diferença que há entre o conhecimento, o que eu sei que Deus gosta, e eu fazer o que Ele gosta. Então, guardar, amar aqui, tá? É fazer o que Ele gosta. O apóstolo João escreveu que este é o amor que andemos em obediência aos seus mandamentos. Ou seja, se eu amo, eu obedeço. Se eu não amo, eu não vou obedecer. Eu posso me esforçar para obedecer, mas se eu não amo, não tem motivação. Tá? Então, é importante a gente pensar a que nível está meu amor para com Deus. Estou amando Ele a ponto de obedecer? Ou estou amando outra coisa a mais e essa outra coisa eu amo e obedeço o que ela diz? Ou seja, isso é uma idolatria. Tá? Bom, Deus quer ser ouvido, não visto. O ponto central do pensamento pagão era fazer ídolos para poder controlar os deuses. Esse pensamento não difere muito do nosso tempo, porque a espiritualidade contemporânea age do mesmo jeito. As pessoas não se comprometem com Deus e com sua palavra. Elas querem uma forma fácil de servir, querem um Deus mais amigável, um Deus que pode ser adaptável aos seus propósitos, um Deus que atende aos pedidos quando é solicitado. Interessante. Então, na cultura antiga, as pessoas querem fazer ídolos para poder controlar os deuses, né? Para poder eles interferir nas decisões. E nosso autor está dizendo que hoje tem muita gente, né, que quer servir a Deus, mas esse Deus que eles imaginam, veja, eu disse que tudo passa aqui, ó, imagina. A pessoa imagina criar um Deus aqui, uma escultura. Hoje também é assim, tem gente que imagina um Deus, tá? Um bonzinho, um Deus amigável. Tá? Deus é amigo? É, tá? Mas Deus não é um servo nosso, nós que somos os servos. Porque se é um Deus que atende aos pedidos,
quando é solicitado, logo ele é o servo e não nós. Você entende? Então, muitas pessoas, às vezes, eles criam esse Deus. O Deus, que aí o profeta Oséias, né? Ele combate isso dizendo, eu quero amor, não quero um conhecimento mecânico, né? O que é conhecimento de mecânico de Oséias? Ele disse assim, que muitos dizem assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque certamente virá como a alva, a chuva na alva. Veja só, nesse contexto, se você prestar atenção, leia com carinho, por favor, está dizendo assim, Deus é como se fosse uma maquininha, você já viu aquelas maquininhas de Coca-Cola, refrigerante, nos aeroportos, às vezes em rodovias ou em rodoviárias, né? Aquela maquininha onde você coloca uma moeda ou uma ficha e cai o refrigerante ou a água que você quer. Então, em Osés está dizendo, parece que as pessoas querem ter um relacionamento com Deus, mas assim, eu faço minha parte e eu quero aqui, Deus me dá, eu já fiz meu papel, eu ofereci meu sacrifício, agora eu quero minha recompensa. E Deus disse, não, eu não quero. Eu quero relacionamento, eu quero amor, tá? Na King James fica mais claro essa forma que estou dizendo, tá? Eu quero relacionamento, eu quero amor. Então, Deus não quer ser um servo, Deus quer ser um pai que você tenha relacionamento com ele. Cuidado com as imagens, fugindo de idolatria, a idolatria da mente, a imagem que Deus aceita. Deus proibiu imagens de todo tipo, isso é uma ordem. Ele não criou esse mandamento apenas por exclusividade, mas com a finalidade de cuidar daqueles que são seus. Eu creio que foi na primeira aula que eu disse que todos os mandamentos de Deus, não é porque Deus precisa se beneficiar disso. Os mandamentos de Deus são para que nós sejamos beneficiados. São cuidados de Deus. Então, quando uma pessoa entender que tudo que está pedindo é para seu próprio benefício, ou seja, para o benefício da pessoa, ele vai parar de achar que isso é pesado. Nossa, meu Deus, os mandamentos de Deus são pesados. Não são. João disse, os mandamentos de Deus não são pesados. Por que não são pesados? Porque simplesmente eu entendi que o beneficiado sou eu. Deus está dizendo assim, eu estou dando uma receita para você ser melhor. Então, eu sei que às vezes é desafiador cumprir a receita. É igual, vamos dar um exemplo prático, é igual a uma pessoa querer ter um corpo físico mais saudável. Aí vai alguém diz assim, olha, você vai ter que fazer exercício, pelo menos 5 vezes por semana, você vai ter que fazer um período de tempo, porque aí o colesterol vai baixar, a anemia vai melhorar, a diabetes vai melhorar, a pressão vai melhorar, você vai pensar mais rapidamente, então você precisa fazer exercício físico. Agora, você fazer exercício físico, no início, o corpo vai sentir pesado, cansado, doído? Vai. Tá? Mas se você vê o resultado que você vai ganhar, tá? Vai ganhar mais saúde, mais disposição, mais capacidade de pensar mais rapidamente, você vai ganhar vitalidade. Você, não, eu vou fazer. Isso não se torna mais pesado, isso se torna vantajoso. Então, a lei do Senhor é vantajosa para nós, tá? Pensa bem. Fugindo de idolatria. A forma primitiva certamente dizia: você não terá uma imagem esculpida. Todos os povos têm tendência a isso. A imagem tem o objetivo de conduzir ao que ela representa, né? Lá colocamos o Deus da guerra, Baal, né? Ele representa isso, tá? Mas também tem um perigo de substituir a meta divina pelo próprio objeto antes que o encontro com Deus seja alcançado. Aqui um exemplo claro é a Arca da Aliança. Veja que Deus pediu para fazer uma Arca da Aliança, né? A arca era uma caixa, tá? Onde foi guardado, né? Os 10 mandamentos, a vara de Arão e um pouco do maná. Tá?
Está lá guardado, tá? A Arca da Aliança representa a presença de Deus. Só que com o tempo, diz a Bíblia, que algumas pessoas começaram a pensar que a arca era um amuleto de sorte. Perderam a reverência para com Deus e queriam levar a arca da aliança para a guerra, para ter vitória sobre o inimigo. Ou seja, eles não têm mais comunhão com Deus, né? Ofni e Finéias. Ali, Ofni e Finéias não, né? São os filhos de Samuel, eu acho que é esse mesmo nome, tá? Eles levam a arca do Senhor para a guerra, pensando que é o objeto que vai trazer sorte. E eles perdem a guerra e morrem. Veja, então, existe um grande perigo, é isso que está dizendo aqui, onde substituir a meta divina pelo próprio objeto. Deus nunca pediu para que aquela caixa, aquela arca, representasse Deus. Ele mostrava a presença de Deus, tá? Porque lá está as leis, mas nunca o próprio Deus. Então, as pessoas, quando têm um objeto, é uma tendência, tá, de querer gerar uma imagem na sua cabeça de que aquele objeto vai trazer sortes. A idolatria na mente. Nem todas as imagens falsas de Deus são apenas nos templos. Elas também existem nas mentes e corações de homens incrédulos. Gosto de pensar em Deus como o grande arquiteto ou artista, né? Alguém pensa assim. Outra pessoa pensa, não penso em Deus como um juiz, mas apenas como um pai amoroso, né? A triste realidade é que todos aqueles que não conhecem o verdadeiro Deus fabricam ou inventam um falso Deus em suas mentes. Veja só. Às vezes a pessoa quer conhecer Deus fora das Escrituras. Só a Bíblia, tá, nos dá uma clareza perfeita de quem é Deus. A natureza mostra quem é Deus, mostra. Tá? Nós, como seres humanos, sabemos que fomos criados de imagem e semelhança? Sim. Tá? Mas o que nos explica realmente Deus é a Bíblia. Tá? Então, eu preciso conhecer Deus não conforme eu imagino, mas conforme a Bíblia diz. Agora, eu acrescentei aqui. Um Deus imaginário não realiza coisas concretas. Ou seja, mesmo o crente que imagina um Deus, tá? Conforme ele acha que Deus é, ele ora a esse Deus não faz nada. Porque não existe esse Deus, é imaginário da sua mente. Alguém disse assim, né? Não, eu vou orar, vou determinar que vou ganhar um carro ou zero amanhã. Eu determino em nome de Jesus. Essa é a imaginação da sua mente, tá? Não existe uma promessa na Bíblia que prometa isso. Então, se Deus não falou, não é isso que vai acontecer. Então, muito cuidado. Que tipo de Deus, né, as pessoas estão imaginando? Aí se decepcionam porque esse Deus não realiza, porque esse Deus não existe, é imaginário. É a imagem que Deus aceita. A mente finita natural não tem como entender ou captar a grandeza das coisas que Deus realiza. Quando Deus criou todas as coisas, fez homens e mulheres à sua imagem. Aqui está o porquê que Deus rejeitar a imagem, né? Ele já tem a sua imagem e somos nós. Deus nos fez a sua imagem. Nossa presença na Terra já é um testemunho do poder e da glória do Criador. O pecado prejudica, mas a perfeita obra redentora de Jesus restaura. Então, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, em justiça e santidade. Só que o pecado, tá? Quando o homem pecou, quando não creu naquilo que Deus disse, tá? Nós fomos desconfigurados. Nossos valores e crenças, tá? Nossas prioridades, intenções e propósitos, foi tudo misturado. É como se tivesse criado uma nuvem diante dos nossos olhos, uma neblina, tá? E não nos deixa ver com clareza o que é o certo e o errado.
Então, quando aceitamos Jesus, diz a Bíblia que o Senhor abre os olhos do nosso entendimento. E a oração de Paulo aos Efésios é que a cada dia o Espírito Santo ilumine os irmãos, a mente dos irmãos, tá? Porque disso depende das nossas escolhas. Então, se eu creio que Deus me fez a sua imagem e semelhança, vamos lá, é Adão, né? Deus chama Adão e diz: Adão, você vai governar sobre toda a terra, sobre todos os animais do ar, da terra e debaixo das águas. Aí diz: Adão, você vai nomear esses animais. Veja, quem nomeia o seu animalzinho numa casa? Você na tua casa, se você ganhar um cachorrinho, quem vai dar o nome a esse cachorrinho? Vai ser o vizinho? Não, né? Normalmente, a quem dá o nome aos nossos animais, né, é a gente mesmo de casa, porque é nosso cachorro. Agora, por que Deus está dando essa autoridade a Adão? Adão, você vai dar nome. Ou seja, Deus delegou a autoridade para que Adão gerenciasse, administrasse, reinasse aqui no planeta Terra. Só que quando nós pecamos, isso foi rompido. Tá? Então, mas em Cristo somos restaurados. Paulo, Romanos 5,17, diz que devemos reinar em vida. Meu irmão, minha irmã, eu faço um convite a você. Pensa. Não deixe que as circunstâncias externas reinem sobre você, mas antes toma postura. Você, em Cristo Jesus, pode decidir reinar sobre as circunstâncias externas. Ah, mas o que é isso? Bom, se alguém fala mal de você, você decide, eu estou bem. Eu decido ficar bem. Mas o outro está me xingando, problema do outro. Eu decido estar bem. Isso é reinar. Isso você ter reino, domínio sobre a tua vida, tá? Não deixe que circunstâncias externas determinem quem você é, mas seja você quem Deus diz que você é, tá? Porque diz a palavra que nós estamos aqui para reinar em vida. Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Nós explicamos o segundo mandamento, expomos os avisos e promessas do segundo mandamento e ressaltamos os cuidados com ídolos e com a idolatria. Deus vos abençoe. Lembre-se de deixar seu joinha, seu like, deixe seu comentário, compartilha com mais pessoas. Estamos em mais de 18 países, com mais de 11 mil seguidores, e você pode ajudar a ir mais longe esta palavra. Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus.